Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e filosofia do direito, e hoje eu vou fazer 2 minutos de filosofia, que é uma série de vídeos que eu venho desenvolvendo já faz algum tempo, a fim de difundir os conceitos da filosofia do direito sobre um tema realmente diferente. Em vez de buscar conceituar o que seja a justiça, eu vou partir do conceito de justiça em Aristóteles e Tomás de Aquino e debater se ela é algo da razão ou das emoções. Para Aristóteles, a justiça é a virtude que leva a cada um ter o que é próprio, de acordo com a lei, e não ter o alheio. Ou como ele define na Ética Nicômaco, livro 5º, é a virtude ética que leva alguém a querer, praticar e agir de modo justo, e não querer o injusto. Por outro lado, Tomás de Aquino, que é o conceito de justiça adotado pelo professor John Finnis, dizia que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu ius. Ius quer dizer o justo. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito e teorias da justiça. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Aristóteles considera a virtude da justiça uma virtude ética dita do caráter de pessoas, isto é, todas as virtudes éticas para Aristóteles são um hábito de escolher o meio termo entre o excesso e defeito pela razão prática. E as virtudes éticas, em realidade, elas tornam inteligente uma emoção. Então aqui nós já temos uma pista. A justiça tem a ver com a emoção e tem a ver com a racionalidade. O importante que não é nem os sentidos de prazer ou dor, nem os sentimentos de alegria ou tristeza, e nem as nossas emoções de amor ou ódio, ou mesmo de compaixão, que ditam o que é apropriado. Para Aristóteles, é a razão prática, ou seja, a nossa racionalidade empregada na escolha do que sejam os verdadeiros bens e como alcançá-los de maneira apropriada nas circunstâncias específicas, que vai encontrar a medida apropriada nos sentimentos, nas sensações e nas emoções. Muitas vezes a pessoa pode usar drogas e se sentir alegre, mas essa não é uma alegria verdadeira, não é uma alegria boa. Na verdade, ela está fazendo mal a si própria. Da mesma forma, alguém pode sentir compaixão com um psicopata serial killer, por exemplo. Existem situações que as pessoas se correspondem e se apaixonam por um serial killer, mas essa não é uma compaixão nem um amor saudável. Eu estou buscando demonstrar que existem situações que são paradigmas de emoções e sentimentos, mesmo sentimentos bons, que se mostram completamente inapropriados porque não seguem a medida da razão aplicada para resolver as questões práticas. A emoção envolvida, que é tornada racional pela virtude da justiça, é a ganância, porque diz Aristóteles, aquele que é ganancioso não quer apenas os seus bens, mas quer aquilo que pertence aos outros. E no que diz respeito aos encargos, por exemplo, pagar uma dívida, ele quer pagar menos do que o devido. A razão prática, através da virtude da prudência, vai achar exatamente a medida do que é apropriado, no que é alheio e no que é próprio, e escolher o justo. Nem o excesso, nem o defeito. Nem o excesso das vantagens de uma negociação, nem menos dos encargos envolvidos nessa relação de justiça. Por exemplo, uma pessoa gananciosa pode, diante uma determinada circunstância, querer levar uma vantagem imoral, ainda que ela seja garantida por lei. O justo, ou melhor nesse caso, o equânime, é aquele que entende que a justiça está a serviço do bem. Logo, ainda que a lei garanta a essa pessoa um direito que se mostra injusto em determinada circunstância, o equânime está disposto a abrir mão desse excesso nos seus direitos. E ele faz isso em favor da própria justiça e do bem. E esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. A pessoa gananciosa que se utiliza da lei de maneira minudente para garantir direitos que, apesar de legais, garantidos pela lei e pelo direito, se mostram imorais em determinada circunstância, Aristóteles chama de acribodicaios, ou seja, acribos, minudente, e dicaios, justo. É aquela pessoa que é minudente em um mau sentido nas coisas da justiça, no justo, e exige os seus direitos quando eles se mostram imorais. E eu fiz um estudo em que eu levantei uma série de situações e exemplos de relações em que o acribodicaios, agindo de maneira legal ou resguardado pela lei, ainda assim age imoralmente. Se você quiser que eu faça um vídeo a respeito, comente aqui abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com os teus amigos para apoiar o trabalho que a gente faz aqui no canal. Um grande abraço e bons estudos, são os votos do professor Leandro Cordioli.